Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do CJPcast, podcast do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Comigo, novamente, Yuri Jordi, sócio do escritório CJP Advocacia, e com o Gustavo, sócio da área criminal, tudo bem? que vai comandar a conversa hoje, né, Gustavo? Comandar não, hoje a gente tem um grande comandante aqui, não sou eu que vou comandar, Hoje eu nós tô temos só um grande ouvindo. comandante aqui. Hoje eu estou só ouvindo. E o convidado do dia para falar sobre advocacia criminal, carreira na advocacia criminal, estamos aqui com o Felipe Silveira, sócio do escritório Brito Silveira e Lobo Advogados, especialista em Direito Penal Econômico em Coimbra, na UFPA e na PUC do Rio Grande do Sul. Felipe, que também é vice-presidente da Abracrim Pará e também membro da Comissão de Direito Penal Econômico do Conselho Federal da OAB. Felipe, obrigado por ter aceitado o convite aí de conversar com a gente. Agradeço a tua participação novamente e te apresento um pouquinho para o pessoal saber com quem a gente vai falar hoje. Salve, eu que agradeço o convite, muito bacana estar com vocês aqui hoje. Bom, eu sou advogado militante, gosto de ser advogado militante, reduzi sensivelmente a minha participação no mundo acadêmico, então hoje eu só dou aula mesmo em pós-graduação. E, sobretudo, eu sou uma pessoa que gosta de estar nos grandes conflitos, nas disputas, e isso é algo que me deixa pessoalmente muito satisfeito. Então, eu gosto daquela luta do processo, de ler os detalhes, de fazer sustentação oral, de estar despachando com o juiz. A advocacia da origem, raiz, né? raiz. E mais do que isso, eu gosto de fazer isso pessoalmente. Eu sou um cara que eu delego muito pouco. Então. Alguns diriam que isso é um problema a tratar. Pois é. Pode até ser, mas é o que me deixa feliz. Já ouvi um pouco disso também. Legal. Felipe, obrigado de novo. E Gustavo, que o comando é seu. O podcast aqui, Felipe, como a gente sempre fala para todo mundo, é o papo de advogado para advogado. Então a gente chama aqui os amigos para vir aqui no escritório para a gente conversar e contar um pouco da história, contar um pouco de alguns insights. E a tua história em específico na advocacia, de um modo geral, e na advocacia criminal é bem interessante que a gente possa explorar, porque, primeiro, tu és filho de um grande advogado empresarial, o Dr. Reinaldo Silveira. Tu tinha tudo para seguir um caminho que ele já havia capinado e tu escolheste abrir o teu próprio caminho, capinar. Tu é meio do contra da família, né? Como foi essa tua escolha? Quem acredita nisso diz que tem uma interferência aí de horóscopo e tal, o cara tem um signo específico, o cara vai pro outro lado. Eu não conheço muito bem, mas já ouvi um pouco essa história também. Como foi essa tua escolha? O direito penal, o processo penal sempre foi a tua paixão na faculdade? Em que momento gerou esse clique que tu seguiste? Acho que a gente pode começar por aí. Tá, vamos lá. Na verdade, assim, vamos começar dizendo que na minha família todo mundo é botafoguense. Pronto. Não, aí começou. E aí não, tá vendo só? Tamo aí triste. agora eu tô em minoria. Calma, que eu não terminei. E aí um belo dia, eu tinha, sei lá, acho que uns 10 anos de idade, eu virei pro meu pai e falei assim, pai, tem algum problema se eu deixar de ser Botafogo? Aí ele falou assim, não tem, tu queres torcer pra quê? Eu quero torcer pro Corinthians. E desde então, eu virei corintiano. Ele pensou, tu tens algum outro time de futebol assim? O Remo, Paysandu, Atuna? Não, eu só torço pro Corinthians. E se jogar Corinthians e Brasil? Eu torço pro Corinthians também. Então, assim, essa questão de ser um pouco do contra, de fazer algumas escolhas que não são as usuais, já me acompanha desde criança. E quando eu estava na faculdade, meus primeiros amores foram o direito constitucional, com o professor Ney Sardinha, e direito ambiental. Era algo que eu gostava e imaginava me especializar a respeito. Já nos últimos anos da faculdade, eu já estagiava no escritório do meu pai, eu estava conversando com ele e ele estava organizando lá, ou tentando organizar, a saída de um advogado que fazia a parte criminal do escritório. Naquela época, a parte criminal era assim, mais uma área de apoio para as outras áreas que o escritório tinha, e eu vi eles preocupados com aquilo, né, tentando arranjar uma solução. Eu disse, aí eu faço o criminal. E aí todo mundo parou e me olhou, mas como assim? Eu disse, não, eu faço o criminal. Não, mas tu tem certeza? Sim, eu faço o criminal.
E aí, eu lembro, isso foi, sei lá, acho que era meu último ano da faculdade, faltava 6 meses para terminar a faculdade. E aí, quando todo mundo saía, sexta, sábado, domingo, os colegas me convidavam para ir para a festa, eu disse assim, não, eu não disse que eu ia fazer o criminal, então eu comecei a estudar o criminal. E eu estudava durante toda a semana e nos finais de semana, sendo que nessa época eu ainda fazia monitoria com o Zeno Veloso, né? Então, assim, eu comecei nesse momento a estudar e tentar me aprofundar, ler tudo que eu podia, tudo que eu não tinha estudado nos anos anteriores, eu comecei a estudar nesses últimos 6 meses e não parei. E aí a gente começou a desenvolver a área criminal do escritório, que deixou de ser uma área de apoio e passou a se tornar, depois de um tempo, uma área já estabelecida e depois uma área de referência. Agora, eu não fiz isso sozinho. Então, eu acho que o primeiro ponto é que os sócios do Silveira Dias, e aqui eu posso citar muito meu pai, o Dr. Jorge Alex, o Dr. Pedro Bentes, foram pessoas que sempre me orientaram muito, mesmo eles não sendo da área criminal, sempre me orientaram para não cair em certos, vamos colocar assim, entre aspas, defeitos da advocacia, que é das argumentações genéricas, de recorrer à pessoalidade, de perseguição política, e isso foi me ajudando a desenvolver um estilo de advocacia bem técnico. Então, assim, eu na minha advocacia, poucas vezes posso te dizer que eu tive algum problema com o delegado, com o juiz ou com o membro do Ministério Público, porque a gente sempre focou no técnico, não na pessoalidade, na pessoa da autoridade que estivesse lá. E assim a gente foi se desenvolvendo. A ponto, acho que em 2014, eu tinha um pouco mais de 9 anos de formado, nós recebemos o primeiro prêmio individual da área criminal, como uma área, agora sim, uma área referência do escritório. Então, foi assim que eu acabei migrando do direito constitucional e direito ambiental para o direito criminal. E que de forma... Assim, é a assim, primeira vez que eu vejo um amor tardio pelo criminal, assim, não, ele veio e agora ele diferente. falando, não é incoerente, não tem nenhuma incoerência, porque direito constitucional e direito ambiental, e a advocacia criminal, pelo menos naquele momento, estava muito focado também nessas questões. O direito penal é um direito constitucional aplicado, né? Já diria aquele doutrinador português que me fugiu o nome agora. Figueiredo Dias. Então, não tem nenhuma incoerência nessa escolha. E o direito ambiental, talvez por estar dentro do escritório, e depois tu só fizeste acrescentar o direito penal em cima de tudo isso. O direito ambiental tem o direito sancionador também, que de alguma forma tem ali uma conexão. Então, agora, para mim, faz muito mais sentido de que não foi tão um negócio assim de... Aí ele saiu do empresarial trabalhista para o direito penal. Não, fez algum sentido. E assim, eu continuo achando, e eu já pensava isso desde a época da faculdade, que um dos grandes saltos no direito é quando os estudantes, os operadores jurídicos, aí eu estou citando todos, advogado, ministro, professor, juiz, membro do Ministério, compreenderem que o que é fundamental a gente estudar no direito é como interpretar a norma. Isso talvez seja o maior problema que a gente vê no Brasil, principalmente quando nós ouvimos alguém dizer assim, não, porque na minha opinião, se direito fosse opinião, a gente não precisava do direito, né? Então, como é que a gente interpreta uma norma para chegar a um resultado que seja satisfatório do ponto de vista do ordenamento? Esse é o pulo do gato. E eu sempre gostei de direito constitucional porque era a disciplina onde isso mais aparecia de forma vívida. Nos outros ramos do direito, era muito comum ouvir assim, não, que o Silvio Venosa diz isso, Damásio de Jesus diz aquilo, Rogério Greco aquilo outro. Tá, mas quem autoriza eles a dizer essas coisas? Será que essa interpretação, ela realmente é consentânea com o que nós temos de legislação? Isso é um argumento de autoridade. Exato. E hoje em dia, a gente vê que esta pauta está em voga, especialmente quando a gente vai para os tribunais superiores e vê a desconfiança, e muitas vezes é uma desconfiança até exagerada ou sem razão, que a sociedade tem das decisões do Supremo, das decisões do STJ. Por quê? Porque não compreende que a conclusão
ela não necessariamente é o mais importante. A interpretação de como chegar lá é que faz toda a diferença. Então, assim, quando eu descobri que no direito penal esse também é um debate muito forte, foi o momento em que eu disse, pô, aqui é o local que eu quero estar. E aí eu comecei, então, dando suporte às áreas do escritório, e isso me aproximou muito do direito penal econômico, do direito penal ambiental, dos crimes financeiros, dos crimes de corrupção, de citação, etc. Mas eu também comecei a desenvolver um gosto pessoal pelos crimes clássicos, né, de estar numa disputa sobre homicídio, sobre estupro, sobre roubo, sobre furto. E essas demandas começaram a surgir. Né? No momento que você se estabelece como uma referência, no momento que você começa a aparecer para o mercado, essas demandas começaram a surgir. E isso foi me atraindo cada vez mais para dentro do direito penal. Hoje eu posso te dizer assim, eu tenho advogado em todas as áreas, todas as áreas do direito penal, muito embora o meu foco principal continue sendo o empresarial ou o penal econômico, se preferirem. Mas também tem algumas discussões que me atraem muito no direito penal clássico, né? Discutir essas entranhas do ser humano e do seu comportamento na sociedade é algo que me atrai muito, né, na discussão. Eu acho que tem se eu não tiver ainda, me corrija se eu estiver errado, tem também uma participação do professor Jacinto também nesse meio do caminho, não tem? Olha, eu tive o prazer de estar com o professor Jacinto, conviver com ele durante quase 30 dias direto. E aí nesse convívio ele me aproximou assim de algumas leituras que a gente não ouvia dizer aqui na região norte, né? Que hoje, por exemplo, aqui tem mais conhecimento. Então, eu lembro que nos idos de 2005, 2004, quando eu estive com ele já falava em Franco Cordeiro. A gente só veio ouvir isso aqui em Belém quase 10 anos depois. Mas eu te confesso que naquele momento eu já estava. Já era um caminho sem volta, entendeu? Já era algo que tinha me conquistado, já era algo que eu queria fazer. E diferente daquela percepção que as pessoas têm de a advocacia criminal é perigosa. Não é. Desde que você como tudo na vida, desde que você faça com honestidade e transparência, eu nunca senti esse perigo que existe dentro de um preconceito sobre esse tipo de advocacia, entendeu? Inclusive um dia desse teve recentemente o falecimento dessa advogada, desse colega advogada, que mataram ela na porta da delegacia saindo do cliente. E aí a minha mãe me perguntou, tipo, filho, você não acha que a advocacia na sua área tá ficando muito perigosa? Aí eu virei pra ela, não, mãe, se tu for parar pra pensar porque uma advogada foi morta na porta de uma delegacia, tu tens que dizer que advogar é perigoso. Mas dizer que só porque é criminal é mais perigoso que as outras áreas, não. Talvez seja perigoso como qualquer outra profissão. Um médico, um engenheiro. Você só precisa saber aonde você está se metendo. E como tu falaste, se tu trabalhares com honestidade e retidão, deixando claro para o teu cliente quais são teus objetivos, o que pode ser feito, o que não pode. Sendo transparente com ele, tu tem zero problema de qualquer tipo de susto, de tentarem te matar e etc. E a gente também tem que ter assim, um pouco de cuidado quando vai falar de um caso desse, como dessa colega que acabou sendo assassinada, de saber os detalhes, né, do que aconteceu. Porque noticiar também só o resultado final, a gente não sabe exatamente o que passou, o que aconteceu, do que nós estamos efetivamente falando. Então fica algo muito no ar, assim, subjetivo, sem que a gente possa realmente debater quais são as causas que levaram a uma situação dessa. Da mesma forma como tem uma situação trágica dessa, tem inúmeras outras não trágicas. Mas esse tipo de violência também ocorre em outras áreas, ocorre com médicos, ocorre com os engenheiros, entendeu? E ocorre às vezes no trânsito, tá dirigindo e acontece, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece também. Acho que a essência da pergunta principal foi que no direito criminal ainda tem muito aquela confusão. Pelo menos em relação ao senso comum, e talvez por isso as notícias sensacionalistas, as notícias do jeito que são, da confusão, né, do advogado com
advogado com cliente, né? Então, tipo, as pessoas julgam o advogado pelas causas que pegam. Assim, isso pro senso comum, para quem tá na rua, para quem, enfim, fora do que a gente foi preparado para encarar. Mas uma parte da mídia aproveita também essa... Mas assim, eu te diria assim, ó, o senso comum, é claro que a gente vive em sociedade, então a gente não pode deixar de perceber as coisas que ocorrem, mas dificilmente o senso comum consegue me pautar. Eu gosto do senso incomum. Eu sou do contra de natureza. Então, da mesma forma como quando a gente viu uma notícia sobre, por exemplo, corrupção, é normal que uma notícia dessa gere uma sensação de abjeta do caso. Político, ladrão e generaliza tal. também. A minha reação normalmente peraí, mas corrupção por quê mesmo? Qual é o detalhe aí? O que foi que efetivamente aconteceu? Talvez eu já pense assim por uma condicionante profissional, mas de qualquer forma, sempre, te diria assim, sempre partiu um pouco da minha natureza duvidar daquilo que estão me dizendo. Então, essas notícias do senso comum dificilmente me pautam, e se eu pudesse passar um recado para o jovem advogado, também não se deixe pautar. Não seja raso também. Não seja raso, porque assim, isso vai fazer toda a diferença na sua advocacia. Se você pegar um caso simples ou um caso grave, a diferença para o sucesso para o insucesso é justamente o nível de profundidade que você dá àquela causa, de atenção e tal. Pode ser que você dê todo o aprofundamento necessário e não tenha êxito, mas pelo menos você fez o que era possível. Sim. Que é o objetivo, assim, é outra coisa também muito importante a gente deixar claro. Lembrar sempre que a advocacia é um meio, não é um fim nela própria. Então você tem que se dedicar a todas as possibilidades que aquela causa te dá. Mas, se tu não vencer, não significa que tu és um péssimo advogado ou que a tua carreira não é uma carreira de sucesso. Até porque o vencer também, nesse caso, ele é relativo, né? Sim. Porque o vencer pode ser uma redução de pena, o vencer pode ser diminuir a indenização que você vai pagar, tá entendendo? A gente também tem que ser realista com o que pode ser possível. Quando a gente compreende que o ordenamento jurídico ele é um só e que a gente deve interpretá-lo com a menor carga de subjetividade possível, a gente passa a compreender melhor quais são nossos riscos de sucesso, quais são nossos riscos de perda e como é que nós vamos trabalhar essa informação com o cliente, para que ele compreenda, olha, isso aqui eu vou alcançar, pelo menos eu tenho uma boa chance de alcançar, mas esse segundo ponto aqui não tem como chegar lá, isso aí é impossível. E quando eu ouço, por exemplo, as pessoas comentando na rua, porque direito 2 mais 2 pode ser 5. Olha, em tese não deveria ser assim, não. Se está sendo 5 é porque tem alguma coisa errada. Vamos polemizar um pouco aqui, assim, mas não é... Essa percepção do direito, ela passa muito pelo direito criminal. Então, assim, por quê? Tô falando... É o que está na mídia, né? Exato, é porque é o que é noticiado, é porque está no senso comum, e aí, que você falou, acho que é muito importante, especialmente para quem é jovem advogado, para quem está iniciando a carreira, não se emprenhar com isso, né? Não se deixar levar e ter muita consciência da sua atribuição no seu papel, e a gente fala muito sobre o papel do advogado, a importância do advogado, não apenas no processo, mas para a prestação de fato da defesa efetiva, aquela que deve ser realizada em qualquer caso. Mas, de novo, assim, quem não está preparado para isso, quem não desenvolveu esse tipo de habilidade, esse tipo de preparo emocional, preparo, enfim, técnico, para se blindar disso, tem muita chance de primeiro, se frustrar, e segundo, se deixar levar por uma onda que é noticiada aos borbotões de que as decisões dependem da cabeça de juiz. Aí tem frases, tem anedotas a respeito disso. Tem um certo papel que é criticável das instâncias superiores, criticável pela imprensa, que eu digo, que as pessoas não aprofundam nessa análise, né? Então, é difícil. E assim, eu tô tentando me policiar aqui pra gente não trazer os casos concretos pra gente discutir, senão isso pode também virar uma discussão de bar. E o direito criminal, ela tem um braço ali pra discussão de bar, né? Tipo,
Se o preparo da conversa, do assunto, o enfrentamento dessa matéria for raso, a tendência ela escorrega automaticamente para a discussão de bar. E é isso que prejudica o senso comum de novo. E a pressão, a onda vem. Se o advogado não estiver preparado para enfrentar essa onda que vem de opiniões contrárias, rasas e, enfim, premissas totalmente rasteiras e não profundas da questão que está sendo discutida, ele vai se deixar levar. Ele vai se deixar levar. Então, é um preparo muito grande. A advocacia criminal tem que ter esse preparo muito grande fora das skills. A gente fala sempre de skills e tal, das skills próprias, de leitura, de estudo, de análise, de profundidade da ciência, de preparo acadêmico e tal, enfim. Mas tem uma certa habilidade de posicionamento, de postura, de segurança, que se ele não tiver, ele é levado. Ou não? Não, tem, claro. Mas aí eu acho assim, eu acho que isso vale não só para o direito criminal, para a advocacia em geral. Sim. Então, é porque o criminal tá assim, são os casos de maior repercussão. Porque no criminal, talvez a gente, como no criminal a gente discute muito a questão da conduta humana. Se você pegar a estrutura do direito penal e a dogmática do direito penal, você vai observar que nada mais é do que uma descrição de como seria o processo de tomada de decisão e de execução dessa tomada de decisão na conduta humana. É isso que a gente estuda quando a gente fala de tipicidade, de culpabilidade, etc. Mas, de uma forma geral, a atuação técnica do advogado, ela deveria ser pautada por essa prudência, por essa calma, porque o advogado ele deve ser um elemento discreto dentro do processo, assim como o juiz, como o promotor. Nós não deveríamos ter esse holofote todo. Até porque na advocacia criminal você está discutindo a questão da responsabilidade penal do seu cliente, mas no direito de família você está discutindo, por exemplo, a guarda de filhos. No direito societário você está discutindo uma discussão societária lá importante que diz respeito a outras pessoas que também têm direito à intimidade e tal. Então esse preparo, essa calma vale para todo mundo. Agora, eu concordo contigo que como o direito penal tem essa questão da avaliação da conduta humana, o que levou fulano a matar, o que não levou, aquele cara, essa curiosidade, essa coisa do bizarro. Você decide na novelização, da dramatização das coisas. Como isso acaba atraindo interesses. Por quê? Porque é mais palatável. É mais palatável do que discutir se há dano moral, se não há dano moral, se aquela sociedade deveria se manter unida ou não, se aquele sócio deve sair ou não. É muito mais palatável. Eu tenho um advogado aqui no escritório, o Eduardo, que ele fala assim, eu gosto muito mais dessa história do que saber se a alíquota do ICMS subiu ou desceu. Eu lá quero saber da alíquota do ICMS. Eu quero saber da história. Que tá por trás, os detalhes. E o criminal traz isso. Traz isso assim, essência, puro suco de curiosidade. Eu tava falando... É um processo criminal. Antes da gente entrar no ar, eu tava falando com o Gustavo que antes de eu vir para cá, eu tava lendo 69 volumes de um processo. E assim, os volumes, muito embora eles tenham uma ordem numérica, a história está dissipada dentro deles. Então, tu lê o volume 1, aí a continuação está no volume 25 e você vai... Então, assim, ou você tem muita calma e tranquilidade para tentar reconstruir aquela história dentro de uma técnica, de uma lógica, que é o que se aproxima, e aí que eu vou falar um termo acadêmico, da epistemologia judiciária, que é a reconstrução da verdade, ou o que você vai fazer? Você vai pegar uma história embolada, e aí você vai tentar interpretar aquela história do jeito que lhe for possível. Ou o que é pior, esquece a história que está no processo, cria uma nova. Exato. E isso aí é ruim para todo mundo. É ruim para o teu cliente, é ruim para o próprio advogado, mas, sobretudo, é ruim para a sociedade, que está esperando daquele caso, que gera o interesse, que gera a curiosidade, que é noticiado, uma solução mais ou menos boa. Existe mais ou menos justiça? Tá entendendo? Então, assim, essa tranquilidade, essa prudência, esse negócio de, olha, eu vou para a audiência, eu vou para a delegacia, eu vou falar com o juiz, muito mais interessado em debater um assunto técnico do que debater quem tem razão, essa preparação, para mim, ela é essencial. Aí eu volto também para a origem. Mas eu também tive muitos bons orientadores nesse sentido. Então, eu lembro como se fosse ontem, eu ainda estagiário,
E o meu pai dizia assim, mas por que tu estás pessoalizando aí essa discussão? O que o juiz tem a ver com isso? O juiz deu a interpretação dele. Se tu não concordas, mostra as razões pelas quais tu não concorda. Não precisa dizer que ele tá errado, que ele tá enviesado, coisa do gênero. Então, aí você vai construindo uma forma de tentar recontar aquela história, de reinterpretar aquele fato dentro das normas do ordenamento jurídico, sem necessariamente entrar numa briga pessoal com alguém. É uma lição importante aí para quem... Totalmente. O que a gente vê de jovens advogados tentando pessoalizar porque o órgão... De vez em quando eu chamo a atenção aqui, não, porque o órgão do Ministério Público não é o órgão do Ministério Público, é a peça, é a denúncia, vamos trazer para coisa técnica, porque se tu traz para a instituição, não é a instituição que pensa assim, é aquela peça em específica que pensou assim. Então vamos trocar as pessoas pela técnica, pelas peças, pela tese, que eu acho que a gente vai por um caminho que todo mundo fica feliz. Melhor. E você tira aquele resto de bolo dentro da panela e vai ficar só com o miolo do bolo. Vamos trabalhar aqui. Então, eu acho que esse é o caminho. Tá? E foi isso que eu aprendi. E foi assim, com a fixação dessas premissas que eu comecei a dar continuidade à advocacia criminal. Até o ponto que eu, mais ou menos 2 anos atrás, eu cheguei a um momento e disse assim, bom, e agora? Eu fico ou eu saio do Silveira Tigre? E aí esse é o ponto importante. Afinal de contas, o Felipe Silveira brigou não com o pessoal do Silveira Tigre? Não, de forma nenhuma. Eu diria assim, para começar que o processo emocional para decidir sair foi algo muito difícil, né? Eu tenho, na verdade, um vínculo familiar lá com o escritório. Quase metade do escritório é parente. Meus irmãos estão lá, meu pai está lá. Já referi aqui mais de uma vez, tenho bons amigos lá, mas eu precisava tomar uma decisão profissional. Então, o que eu quero continuar a fazer? Eu quero continuar aqui no escritório ou quero tentar desbravar, ou como foi que tu falaste? Capinar um pouquinho mais. Então eu resolvi capinar, sair do escritório, abrir um novo escritório menor, num modelo de low cost, com também uma preocupação de atender sempre pessoalmente todos os clientes do escritório, de eu estar à frente dos casos. Hoje em dia, inclusive, eu estou à frente de casos trabalhistas também. Então, algumas vezes, quando é necessário, eu vou ao TRT despachar com desembargadores. Mas por quê? Porque eu acredito que a advocacia ela é um pouco incompatível com essa ideia de massa. Eu sei que massa hoje é algo que está em voga no mercado. Eu sei que é um modelo, tem muitos histórios que apostam nisso, mas eu particularmente não acredito tanto nisso. Eu vejo que o advogado é quase como se fosse um artesão, é quase como se fosse um artista, e a gente precisa fazer as coisas pessoalmente. Então, além de eu gostar da advocacia militante, além de eu querer estar na frente, eu acho que é essencial para você desenvolver um bom negócio, para você desenvolver uma boa marca, para você fazer um bom trabalho. Tá? Assim, inclusive eu tenho uma dificuldade grande de delegar às vezes as coisas, porque eu quero fazer quase tudo. Se eu puder, eu faço tudo. Ou seja, pouco tempo. O que tu estás dizendo é que existe um caminho fora. Aquele caminho empresarial que está, de alguma forma, entrando no ramo da advocacia, de que a evolução da carreira é a pessoa sair do operacional para ficar na gestão, tu não acreditas nisso? Não, eu não acredito. Eu acho que o norte do país, ele um pouco que importou esse modelo do Sudeste, e o Sudeste talvez importou isso do estrangeiro. Mas eu, particularmente, acho que eu acredito que, e o meu plano de negócio é esse, que o advogado ele tem que estar à frente da operação dele. Ele tem que estar, ainda que você não possa estar em todos os processos, você
pelo menos, tem que saber que aquele processo está lá. Você tem que estar, de alguma forma, junto, não só na mera orientação, sabe? Vai um pouco mais do que isso. Senão, já não é mais o teu escritório, já é outra pessoa que está fazendo. E aí eu não sei se o teu cliente concorda exatamente com isso, entendeu? É muito assim, interessante, porque assim, existem caminhos e a gente tem uma tendência de olhar como o futuro, o sucesso na advocacia, um caminho inverso. E isso é vendido ali, de você não ser mais aqui de advogado, não ter mais a barriga no balcão, de ser um advogado de uma grande firma e tal. Você fez o caminho inverso. Acho que isso é interessante como, claro, a percepção da carreira, a percepção da tua profissão, do teu ofício, da tua arte, como você colocou em termos da advocacia. Você começou numa firma grande, uma firma familiar, mas que é grande, uma firma de referência. Familiar já não é há muito tempo. Não, familiar que eu digo em relação a ele. Assim, tá. o pai dele é o sócio fundador e tal, tem Dr. Reinaldo, uma referência, professor de todos nós, e com outros grandes nomes, referências também. Então, é um escritório grande, reconhecido, uma firma estabelecida, grande e tal. Enfim. E você optou por um caminho inverso. Então, muita gente relaciona sucesso, entre aspas, como aquele caminho natural de entrar numa firma grande ou de constituir uma firma grande nesse sentido. Mas acho que a importância da tua fala existe satisfação profissional, satisfação pessoal, sucesso, também no caminho inverso. Então, não existe modelo. As pessoas buscam muito, né, nessa mercantilização da profissão. Não é só o direito que tem, mas especialmente agora com mídias sociais e tal, existe uma venda do sucesso como um pacote fechado e a advocacia não fica longe e você tem uma mercantilização dessa carreira. Não existe isso, né? Então, eu concordo que realmente não existe um modelo pronto. Eu acho que existem variados tipos de modelo, mas eu acredito. Sim. E eu me sinto realizado. E você fez um movimento concreto de fuga de um padrão que alguém podia colocar para você ter colocado para você como caminho. E eu me sinto realizado estando advogando. Então, como eu disse há pouco, eu demorei um pouquinho para chegar porque eu estava lendo os processos, porque eu queria entender, porque eu quero e eu fico e assim eu vou dormir bem quando eu digo assim, pô, consegui encontrar aquela solução que estava faltando, e eu só encontrei porque eu fui cavucar até chegar. E isso é interessante. Eu já fui um pouco como tu no sentido de eu quero fazer tudo. Mas eu cheguei a um momento que eu, Gustavo, não dei conta. Eu consegui encontrar um meio caminho no sentido de todos os processos que entram aqui no escritório entram através de mim, eu faço toda a análise, eu penso a estratégia junto com o time e a gente trabalha junto. Nada sai daqui do escritório para o processo se eu não li. Eu necessariamente li. Se eu não concordar, aí eu vou e faço. A gente tem uma divisão de tarefas aqui no time, onde eu estou na operação, então eu tenho meu prazo. Essa semana eu finalizei embargos infringentes, eu despachei com o juiz, mas eu não dou conta sem o time de fazer tudo, de cruzar e cabecear. Eu, Gustavo, não dou conta. Então hoje eu consegui, já fui como tu, mas chegou um momento que eu comecei a ficar meio... Não vou dar conta. Eu te diria que tu continuas como eu sou. É claro que eu quero fazer tudo. Se eu puder, eu faço tudo. Mas o dia só tem 24 horas. Pois mas o dia só tem 24 horas. Então, você vai acabar tendo que conversar, delegar, mas você continua na frente. Você continua interessado em ver o detalhe. Você não está só dando aquela orientação superficial ou dizendo tá aqui o modelo, entendeu? Então, assim, uma ideia que eu acredito que, assim, o advogado, quando ele tem a banca da advocacia, que ele recebe a procuração do cliente, ele está recebendo, sobretudo, a confiança, a fides, a bona fide. E você devolve essa confiança estando à frente das coisas. Você pode não ter feito a petição toda, não, mas você fez uma parte, você revisou, você foi lá para a audiência, você foi falar com o juiz, você foi falar com o desembargador, você fez citação oral, você continua dentro da operação. O que eu não concordo
E aí eu não estou dizendo que eu não concordo porque está errado. Eu estou dizendo que só não é o que eu faço, que não me satisfaz, é estar fora, estando só na gestão do escritório. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não me sentiria bem. Isso é porque está errado? Não é um modelo que eu acredito. Mas tem gente que faz e faz bem e tem sucesso assim. Essa constatação é legal para dizer assim. E assim, eu vou fazer um gancho de novo. A gente falou também aqui em off antes. A gente fez uma viagem, a gente se inquietou um pouco. Essa questão de gestão, de um certo momento que você vai também crescendo, começa a doer onde não doía. Né? Então, assim, a gente sentiu essa dor da gestão e tal, de padronizar. E apesar da gente fazer a gestão do mesmo escritório, a gente faz também a operação. No nosso caso, o nosso tamanho, a nossa estrutura era desse sentido. E a gente sempre ouvia falando, não, vai... firma grande, gestão, time embaixo para fazer, e você fica na gestão. Pô, Gustavo, vamos ver. A gente foi viajar, foi para São Paulo, viu, conheceu algumas pessoas da nossa relação, não fomos fazer nada assim muito institucional, mas pegamos amigos, conhecidos, pessoas com quem a gente teve experiência, contato, amigo de amigo e tal, indica aqui e acolá, visitamos alguns escritórios. É engraçado como, de fato, isso validou o nosso modelo. Uma impressão que a gente tinha antes de ir, uma impressão que a gente voltou totalmente diferente de que existe um caminho de mercado estabelecido, de sucesso, de margem legal, de causas interessantes por aqui. E não necessariamente naquele único caminho já trilhado. Sim. E pra gente isso foi até, de certa forma... reconfortante, no sentido de que a gente não tá fazendo algo errado. É um modelo, é uma inquietação que a gente teve e casou um pouco com a tua percepção sobre o negócio. E de tanto ver o contrário, de tanto ver gente vendendo o contrário, a gente se inquietou um pouco pelo nosso modelo. Falou, pô, será que é esse o caminho só? E a gente teve uma constatação de que não, existe também essa percepção de negócios mais enxuta, mais pessoal, mas também margem boa, com clientes interessantes, com causas interessantes para atuar e se satisfazer profissionalmente, acho que financeiramente, profissionalmente, tudo. Se nós pensarmos, por exemplo, em advocacia criminal, você vai perceber que os maiores casos criminais estão em escritórios pequenos. Se você pensar em advocacia ambiental, você já tem uma dualidade. Você tem grandes casos em grandes escritórios e você tem grandes casos em pequenos escritórios. Então, assim, como você está falando, não existe um caminho. A ideia não é dizer assim, olha, a pavimentação é só essa aqui, ou então esse modelo está errado e aquele está certo. Não. O que eu estou falando aqui tem a ver com satisfação pessoal, com realização, se sentir bem, querer encontrar o seu lugar ao sol. Ter o protagonismo o seu protagonismo, participar e efetivamente das tomadas de decisões, tanto dos rumos que o teu escritório vai levar, quanto das causas. Então, isso é algo que assim, faz parte da minha personalidade. Eu sou um cara concentrador de tarefas, delego pouco, quero estar na frente, quero me meter em tudo. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande satisfação em ser advogado. Eu fico realmente feliz em advogar. A pessoa diz assim, mas você fica feliz vai para a sala de audiência e espera... Olha, tem as partes chatas, como tudo na vida. Claro. Mas eu me sinto feliz, eu gosto de fazer isso. Legal. E a sensação de tu olhar a tua agenda e hoje o dia tá cheio, não é algo que te deixa mal, é algo que te estimula. Exato. Assim, é óbvio que eu tento, na medida do possível também, quando dois juízes marcam a audiência para o mesmo dia, excelência, já tem uma audiência marcada aí, vamos tentar ajudar. Ajuda também, porque fica demais. É claro que eu tento fazer isso, mas também não me furto de, sei lá, se eu tiver que acordar de madrugada para atender alguém, eu vou. Exato. E vou tranquilo, vou numa boa. Se fizer sentido para mim, vou numa boa. Legal. Não é um incômodo nenhum. É que nem médico, aliás. A pessoa, se for a medicina, vai virar ginecologista, você está pode ser acordado a qualquer momento, porque seu paciente deu à luz fora de hora. O crime, o acidente acontece nessas circunstâncias também, não tem hora. Então, assim, eu fico feliz de fazer o que eu faço, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de estudar direito também, é uma coisa que eu faço bastante. E assim, como de repente o nosso público aqui pode ser formado por pessoas que estão começando ou pessoas que estão no meio do caminho ali, meio perdidas, que eu diria assim, olha, foca no que tu quer.
esse negócio de eu vou ser advogado tributarista para ser rico. Tem gente rica, tem gente pobre. Eu vou ser criminalista. Não é isso. Eu acho que... Qual a área que dá mais dinheiro? Exato. A questão aqui é a seguinte: dinheiro é consequência. O tal do propósito. Exato. Né? E a consequência vem daquilo que você gosta de fazer. Se você se sente bem estudando direito do trabalho, continue fazendo isso. Faça bem. Procure melhorar. Sempre tentar encontrar um argumento que não seja o do senso comum. Outro dia desse eu li um livro que eu achei muito interessante, chamado A Revolução Secreta, de um autor alemão chamado Bernd Reuters. Só tem a versão em espanhol. E ele fala sobre interpretação jurídica e tal. Só que a área da cátedra dele é de trabalho. Então, a maioria das construções que ele faz é via de trabalho. E eu ainda não tinha encontrado um trabalho sobre epistemologia, sobre interpretação, que viesse de um autor que tivesse essa origem na área trabalhista. E os insights que ele tem são fantásticos. Então, assim, a busca por conhecimento sempre vai te trazer um outro olhar sobre uma outra perspectiva e vai se transformar numa solução para o teu caso concreto. Então, assim, buscar essas coisas torna também a nossa atividade, a nossa advocacia melhor, mais interessante, porque você começa a criar diferentes cenários para uma mesma solução. E aí você vai ver onde aquela solução realmente vai se encaixar em todos aqueles cenários que se abrem na sua frente. Então, isso, pelo menos a mim, me deixa bastante satisfeito, sabe? Muito bom, muito bom. Assim, de novo, agora, são várias coisas, assim, a gente vai, o bom do podcast a gente vai falando, vai pensando e já vem outras coisas também na cabeça. Mas, assim, muita gente no caso do teu exemplo, você teve também uma preparação, certo? Assim, tem gente que... Você falou, faça bem o que você quer. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que se quer. E esse também foi um dos motivos da gente abrir esse ponto de definir quais são as áreas de atuação. A gente sempre pergunta como os convidados vêm e como foi a inserção deles naquela área e tal, como você explicou aqui no teu caso. Mas tem muita gente que está vendo, eu vivi isso lá atrás, na hora de definir a área de atuação, aquilo que eu queria estudar, me especializar, enfim, exercer profissionalmente. E muita gente está nessa dificuldade, né, de identificar o que quer, né, tipo, qual área escolher, qual área definir, seja por qual critério for, seja uma questão de perspectiva financeira, seja por uma perspectiva de realização pessoal, de gosto por alguma área, etc. Mas tem muita gente que não sabe, fato tem muito estudante que é muito jovem, advogado, recém-formado, estudante ainda que está entrando na fase de estágio, que está pegando qualquer coisa, está deixando a vida levar, e a vida escolhe enfim, a área de atuação, a vida acaba levando pela carreira, ele não tem essa versão de protagonismo. Então, assim, no meu caso foi assim, pelo que eu entendi no teu caso também foi, num sentido contrário, de ter tido condições de ter ajuda, de ter gente que preparou, tem gente que orientou, tem gente que deu insights ali e que permitiram você ter uma escolha mais consciente da área de atuação e daquele movimento de carreira. E tem muita gente que não tem isso, tem muito advogado, tem muito estudante jovem que não aproveita, enfim, esses contatos que tem e tal. E eu acho que um dos motivos da gente fazer é permitir com que pessoas que vejam histórias como a do Felipe, histórias como de tantos outros que vieram, como foi esse insight, como foi essa busca. Então o teu movimento, tudo isso que eu disse foi para ver que o teu movimento de uma grande firma, onde você tinha uma referência, ou várias referências, a maior delas do teu pai, mas outras grandes referências ali no escritório te permitiram consumir um pouco essa percepção e essa trajetória para você ter conscientemente essa noção, essa condição de dizer de que não é isso que ele quer. Que não é isso que você quer. Então, é importante você experimentar desde o início, assim, não precisa, naquele momento, início de carreira, você dizer, é isso. Experimenta, vai, encara e absorve. Eu faria assim, só um adendo um pouquinho mais profundo no que tu estás dizendo. Eu acho que o nosso problema aqui ele é de base e eu só entendi isso quando eu fui estudar em Coimbra. O que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil,
nós temos um processo de educação que é muito paternalista. O que eu quero dizer com isso? O aluno, quando ele vai fazer ele está no colégio, o professor, ele não é só o professor, ele é uma espécie de professor e babá. Aí o aluno entra na faculdade, ele vai terminar a faculdade, ele não está maduro o suficiente para dizer assim, pô, o que eu vou pesquisar no meu TCC? Aí ele vai com o professor e diz, professor, o que o senhor acha disso? E, por incrível que pareça, aqui no Brasil o professor senta, fala, discute, dá ideia, mostra caminho. Quando eu estava em Portugal, um belo dia eu fui falar com o professor que eu gostaria que fosse meu orientador. E eu cheguei lá para falar com ele com mais ou menos 2 ou 3 temas. E a primeira, e eu lembro disso, ele marcou comigo uma reunião 7h30 da manhã, 7h15 eu cheguei, 7h30 em ponto eu entrei, e aí eu comecei a nossa conversa perguntando, e o que o senhor acha do tema tal, tal, tal? E ele virou para mim e disse assim, o trabalho é meu ou é seu? Como é essa? E naquele momento, tá certo que eu sempre tive uma personalidade, como eu contei, de tomar algumas decisões ou procurar alguns caminhos não usuais, mas naquele momento eu percebi o seguinte, é verdade, por que eu estou perguntando para ele isso? Então, assim, um pouco dessa parte do aluno, do jovem advogado, também é um reflexo ou da falta de maturidade, Sim. ou desse processo de paternalismo que o nosso processo de educação tem. E aí, o que eu diria? Acho que o caminho é exatamente você fazer as experimentações. Agora, quando a gente fala aqui num podcast sobre a carreira jurídica, a gente fala muito da carreira do advogado, do promotor, do juiz. Aí a gente para aqui. Só que o mundo do direito, ele tem inúmeras carreiras que são compatíveis. Então, eu posso não ser nenhuma dessas 3 coisas. Eu posso optar por ser delegado de polícia, que é uma excelente carreira. Eu posso optar, por exemplo, para ser um serventuário da justiça, que também é uma carreira que faz muito sentido, que tem outros desafios que não necessariamente estão passando pelo que nós estamos dizendo aqui. Por exemplo, a própria gestão do Poder Judiciário hoje, que é um problema para todos, e a gente não se dá conta que tem muitos bacharéis que fazem parte dela. Então, talvez trabalhar com pessoas, ou trabalhar com processos, ou trabalhar nessa questão da descoberta da verdade e sua interpretação normativa, não seja a área daquela pessoa, mas existe outro caminho possível. Então, o que a gente tem que parar, às vezes, é para pensar e entender o seguinte, as opções dentro da carreira jurídica, elas não são assim, olha, essa aqui é a melhor opção, essa aqui é a mais chique, essa aqui é a menos importante, não é isso. Existe uma questão de perfil e dentro desse perfil você vai conseguir encontrar algo que lhe satisfaça. Tá entendendo? Sim, então, assim, eu acho que isso é algo que às vezes a gente tem que pontuar, que também existe esse coeficiente da falta de maturidade, às vezes esse arrastamento de você vindo de uma escola que está o tempo todo alguém te carregando pelo braço. Algumas faculdades fazem isso também, então assim, é uma extensão. Eu diria assim, todas. Aqui no Brasil. Que disse. Eu diria, mas eu não falo isso como uma crítica à faculdade A ou B, é uma questão do nosso processo educacional. É a nossa cultura. Exato, que tem depois um reflexo na carreira profissional, porque sempre tem alguém te carregando pelo braço. Então, da feita que a gente possa... As pessoas buscam por isso. Exato, que a gente entende isso e diz assim, tá bom, isso é nossa cultura, isso não é um problema. Então, o que a gente pode fazer é tentar abrir os olhos para entender que essa história de o caminho é esse, não é bem por aí. Mas, pelo menos assim, eu diria para todos, talvez o único caminho que exista é o seguinte, mano, senta, lê, pensa, reflete. E vai fazendo esse processo com sistematicidade. Claro. Que aí você vai chegar em algum lugar. E adicionaria aí um experimento também, assim, as experiências, para você ter uma noção de que carreira seguir, experimenta as oportunidades que você tem, experimenta. É claro que é sempre bom, se você já tem uma premissa, eu já sei que eu não sei o que eu quero ser, mas já sei que não tenho uma aversão a que tal carreira. Beleza, isso é válido. A pessoas, isso é válido, mas já tem uma preferência por alguma coisa, busca um experimento naquela área que você acha, né, que pode ser afim e tal.
Mas não tem, tá em dúvida, experimenta, aproveita as oportunidades e tenta extrair o máximo, não fica na superficialidade daquele experimento. Aprofunda, até porque a resposta positiva àquele experimento ela é boa, claro, óbvio, mas a negativa também é. Eu acho que dá para aproveitar dá para aproveitar tudo. A gente até já conversou bastante, acho que aqui também, pessoalmente, eu e Yuri, que a gente teve uma trajetória pré-profissão bem diferente. Eu entrei no escritório e era do tipo que gostava de esquentar a barriga do balcão. E o Yuri já, não por escolha dele, mas por quem o orientou, de que não, tu não tem que carregar processo, tu não tem que ser office boy de advogado. E eu, na época, eu não enxergava isso como ser um office boy de advogado, porque quando eu ia para o balcão, e eu comecei, meu primeiro estágio foi estagiário de um escritório da área trabalhista, e eu estava ainda no primeiro semestre da faculdade, então o que eu pegava? Eu ficava o dia inteiro no fórum trabalhista, mas eu ficava lendo os processos. Eu pegava e lia. O processo começa com um negócio chamado reclamação trabalhista. Beleza, aí e depois vem o juiz e vai, aí depois vem a contestação. E aí eu comecei a ver essa repetição. Então, tipo assim, então é um processo, todos têm esse passo a passo. Então, mesmo com a pejoratividade de que tu tens que tirar cópia, tu tens que fazer, tu consegue extrair alguma coisa de importante para ti. Especialmente se tu não TV aquilo, teu exercício profissional, utilizando daquilo. Olha que coincidência. Quando eu comecei, o meu primeiro estágio também foi trabalhista. Eu comecei estagiando na área trabalhista. O problema do criminal é ter começado no trabalhista. Né? Vai ver que é isso. Né? É a água que a gente bebe lá no TRT e transforma a gente. Mas olha só, eu diria assim, por que eu acho importante a barriga no balcão? Porque da mesma forma como quando você vai, sei lá, você vai para o shopping, você sabe o caminho de entrar nas lojas, quando você tem essa experiência do balcão, de bater cópia, até mesmo de entender o funcionamento, aí eu estou falando do funcionamento prático da justiça, você consegue identificar, por exemplo, quando um serventuário está estressado, quando ele não está, quando o dia está bom, e isso te ajuda a tomar algumas decisões. Exatamente. De insistir em alguns pontos, não insistir dá uma outros, freada dá uma freada aqui. Agora, isso é essencial? Não é que seja essencial. Eu diria assim, contribui, é importante. Mas quando eu dava aula na faculdade, na graduação da FAP, se eu não me engano, eu tinha um aluno lá que ele era músico. E ele era, assim, um jeito bem despojado. E ele tinha aquilo que a gente chama de street knowledge, né? Ele tinha aquele conhecimento de rua, perspicaz, raciocínio rápido e tal. E um belo dia a gente sentou, eu conversei com ele e disse assim, olha, o que está faltando para ti é tu ler um pouco mais isso que a gente discute aqui em sala. Porque a velocidade do raciocínio, a habilidade, a lógica, tu já tens. Se tu conseguir agregar a técnica com essa tua característica pessoal, tu vai ser um bom promotor, tu vai ser um bom juiz, tu vai ser um bom advogado, porque tu vai conseguir perceber as ironias, vamos colocar assim, que existem nas histórias. E esse cara, realmente, ele hoje é um bom advogado, sabe? Então, eu diria assim, você não precisa ser um acadêmico para ser um bom advogado, um bom juiz, mas você precisa estudar. Sim. Você não precisa ser também um malandro para ser um bom advogado, um bom juiz. Por quê? Porque você também precisa estudar um pouco. É você utilizar todas essas habilidades que você vai desenvolvendo e transformar aquilo na sua ferramenta de trabalho, nos skills que tu estava mencionando há pouco. Então, assim, seja para estar num grande escritório, seja para estar numa boutique, seja para ser um advogado super especializado ou um advogado generalista, em todos esses casos você vai precisar dessas características. Agora, há caminhos de sucesso em todas elas. E o que vai apenas, eu acho assim, o que vai te diferenciar nos casos mesmo, também e sobretudo, é assim, a importância que você dá para o seu próprio cliente, de dar o melhor atendimento, de buscar a melhor resposta, etc, etc, etc. Mas bater o martelo e dizer que só existe um caminho para a glória, só existe um caminho para o sucesso, isso aí é que eu tô com o Yuri, eu não vejo a coisa por aí, não. Não, mas são vários caminhos. Dizer que existe uma verdade é muita prepotência, né? Verdade. É difícil.
Mas acho que de tudo o pior foi ter deixado de ser botafoguense, viu? Com certeza. Mas aí se salvou de um sofrimento danado. Mas olha só, uma choradeira no mas final pensa pelo lado, pensa como a história ela vai se construindo, né? Se eu não tivesse coragem lá atrás de dizer que eu não queria ser Botafogo, será que eu teria coragem de ser, entendeu? Belo advogado empresarial. Trabalhista, talvez. Quem sabe? Muito bom, muito bom. Acho que tem vários insights aqui legal de... E acho que fugiu um pouco do senso comum da onda do criminal, assim, tipo... De novo, a gente deixou aqui de lado propositalmente, talvez, grandes... Dilemas, talvez. Não é dilemas, mas assim, grandes atuações de casos complexos que se aproveitam ou não dessa onda midiática em cima do direito penal. E o direito penal tá cheio, a advocacia criminal tá cheia desses heróis. Aquele cara que tira a carta da manga no último minuto. As séries de TV americana que tem aquele tribuno, aquele cara que no último capítulo da último episódio da última série tem um insight, ou aparece aquela testemunha entrando. E muita gente é levada à carreira criminal. A gente sempre fala isso também. Muita gente é levada à carreira criminal pensando nesses cases de sucesso. E muitas vezes não vem. Assim, como você falou, é estudo, é preparação, é técnica. São 69 volumes de um processo para você criar a história mais próxima da verdade para conseguir uma melhor solução ali. Mas a grande questão, eu tô falando midiaticamente falando, o que aparece muito em relação à advocacia criminal são esses casos, né? Então... Olha, e a gente está vivendo um momento, assim, a gente está vendo um momento no Brasil há pelo menos uns 15 anos, esse momento de grandes assuntos aí da ordem do dia que envolvem o direito criminal. Atualmente até direito eleitoral, um pouquinho ali e tal, mas basicamente o direito criminal há uns 15 anos. Temos assunto para dar e vender em bar. Umas 5, 6 operações atrás. Assunto para dar e vender em bar. Olha, eu não sei como é que a gente está de tempo, se a gente... Vai tranquilo. Então vamos lá. Assim, olha, dentro dessa questão de carreira jurídica, mudança de carreira, novo escritório, causas midiáticas, carta na manga, eu diria assim, ó, sempre que eu tô com a minha equipe, eu digo, olha, quanto menor for o nível de improvisação, maior será a chance de você obter o resultado de sucesso. Então, a gente está acostumado a ir para audiência, aí tem processos que eu sou assistente de acusação, aí você vai para audiência, o advogado te provoca, fala de ti, na tua frente. Você tem 2 caminhos. Você vai cair na provocação e vai desviar o foco do processo, ou você vai preparado para aquilo e já tem as respostas que estão todas lá no código como receita de bolo. Então, assim, esta frieza aí, eu volto a dizer, essa frieza, ela tem como origem aquela descrição que eu acredito que o advogado deve ter. Então, eu estou cansado de ir para a audiência e aí eu já começo a imaginar, o que vai acontecer? Eu já sei que o Yuri gosta de puxar a sardinha para o lado dali, eu sei que o Gustavo vai jogar ali uma nulidade, mas quais são as possíveis nulidades que ele vai alegar? Ele vai alegar que a minha testemunha, por exemplo, ela não pode prestar compromisso, tentando desestabilizar a pessoa lá. Então, eu tento antecipar esses fatos para ir já pronto para esses debates e fazer o debate técnico. Ao mesmo tempo, se esse é um caso de repercussão criminal ou não, eu diria assim, essa repercussão ela não deve ser por nós nem perseguida, como assim, um elemento de importância do caso, e também não deve ser por nós temida, como uma forma de pressão do teu trabalho. Eu acho que nós, advogados, devemos simplesmente ignorar a questão da repercussão midiática, porque em uma hora vai vir uma sentença, e essa sentença ela vai depender do trabalho que você vai fazer. Quem vai dar a sentença não é o repórter, é o juiz. Então vamos lá, vamos tentar... Pois é, vamos lá, vamos tentar construir os argumentos que vão convencer aquele juiz para a gente poder chegar no resultado melhor possível. A gente pode
como aconteceu com o Dr. Podval, a gente pode levar copada, a gente pode levar água, mas não importa. A gente vai construir os argumentos e lá na frente a gente vai colher esse fruto. Se no meio do caminho vier uma notícia boa, tanto melhor. Mas eu não devo me preocupar tanto com o lawfare. Eu acho que o lawfare ele acaba tendo uma importância, talvez num ambiente de processo criminal mais político ou politizado. Sim. Mas no dia a dia, eu diria assim, pelo menos da experiência que eu tenho, eu não sinto os juízes de primeiro grau tão influenciados por isso, não. Você fez um recorte importante aqui, que a gente é levado a resumir a advocacia criminal nesses casos de repercussão, e não é. Não é. Não, assim como você tem, por exemplo, grandes discussões de direito tributário, grande discussão de direito previdenciário. Tese do século tiveram umas 3 no último ano. Que geraram casos enormes, grandes discussões de direito público, de recuperação de fundo, de Fundef, Fundeb, e tal, que nem passam pela imprensa. Tá entendendo? Sim. Então, assim, fica até mais fácil advogar sem aquela pressão e tal. Mas no final das contas é bom, né, Gustavo? Resumindo aqui, o negócio a gente gosta. É bom, faz parte. É uma coisa que a gente se acostuma. Assim, o advogado criminalista que não é vaidoso, talvez ele tenha escolhido um pouco... Porque talvez a área não seja essa. Talvez. Tem que ter um pouquinho de vaidade, mas com equilíbrio. Eu gosto de dizer assim, que às vezes a vaidade pode te atrapalhar em determinadas situações. Eu vejo algumas situações de vaidade no sentido de, por exemplo, a pessoa tem um advogado, mas de repente ela quer colocar um outro para trabalhar junto, trabalhar em parceria. Eu gosto muito de fazer isso. Em determinados casos que eu vejo que, cara, isso vai bater em Brasília e talvez precisa ter os players importantes. Então, eu tenho em parceiro em Brasília e eu já aviso ao cliente. Tem colega advogado que não trabalha com esse tipo de situação, com parceiro em Brasília, para essa causa específica, que a vaidade te impede. Aí eu acho que isso é uma vaidade danosa. Uhum. Mas, sim, o advogado criminalista tem que ter um pouquinho de vaidade. Com a imprensa, eu nem falo que é da vaidade em si, eu estou dizendo assim, é legal, eu gosto dessa polêmica que envolve a questão criminal, que é isso que ele está dizendo. Os casos criminais ganham a notícia justamente porque eles falam da conduta humana, falam acho que da perversão humana também. E no final das contas, eu não sei se eu sou tão bizarro quanto os outros. Tanto é que vira filme, né? Tanto é que vira filme, vira documentário, mas no final das contas, assim, eu me divirto com isso. Eu me divirto, não no sentido de achar engraçado, mas eu me divirto no sentido de que não é uma coisa que me incomoda. Faz feliz. Eu entendo o trabalho da imprensa, eu entendo o que ela está provocando, o que ela está produzindo. Às vezes não é a melhor notícia, às vezes é uma boa notícia, mas assim, no final das contas, eu olho com uma admiração para tudo isso. Então, assim, eu fico feliz de estar inserido naquele contexto do trabalho, de estar discutindo uma causa importante. Não me importo, não me incomodo com o trabalho da imprensa, acho que é necessário. Eu sei que muitas vezes o que eles vão dizer não é necessariamente o que é o melhor para o meu cliente, ou o que é o melhor para o teu cliente, ou o que é a verdade do processo, porque eles erram as questões jurídicas e normativas e tal, mas eu realmente não me incomodo. Tá entendendo? Eu não fico incomodado. Saiu no jornal uma notícia ruim. Calma. Nós temos jeito de resposta. Se é esse o problema, vamos lá. A gente pede jeito de resposta. E eles são obrigados. Não deram, a gente judicializa. Não tem problema. Não vamos perder o nosso chão por causa disso. De outro lado, se o cara vem e quer me entrevistar, quer colocar uma notícia no jornal, a gente sempre pensa assim, peraí, mas... até que ponto isso expõe meu cliente de uma forma positiva ou negativa, tá entendendo? Então, sei lá, um microsistema que eu me interesso por ele, eu olho para ele com admiração e como uma parte não essencial do meu trabalho. Boa, tá entendendo? Isso. Entender ali o teu cenário de atuação e buscar. O que te diverte é saber que isso existe e saber como isso... Como lidar também. Como lidar com isso. Já que é inerente. Você e é inerente. Você imagina, por exemplo, no Brasil, um jogador de futebol que não dá entrevista?
Não. Muitas vezes a página principal do jornal é o futebol. Então, faz parte. O cara pode dizer assim, eu quero aparecer no jornal, eu não quero aparecer. Não interessa se tu quer ou se tu não quer, tu vai aparecer. Então, faz parte. Então, compreenda isso com naturalidade. Não ache que as pessoas vão te enaltecer ou vão te diminuir. Elas vão tentar fazer o que é bom para eles, o que eles entendem como correto. Não afetando de uma forma desarrazoada, desproporcional os nossos propósitos, nossos clientes. Tranquilo. Faz parte. Muito bom. Segue a dica, fica a dica aí para quem é... E foi bacana, tá sendo bacana esse papo, porque a gente tá falando um pouco do direito criminal, mas muito de carreira, né? De posicionamento. Assim, eu digo mais, a preparação para a carreira criminal, que ela é diferente, porque ela tem repercussão, aquilo que a gente está falando aqui esse tempo todo. E, não é assim, criminal, eu acho que para advogado mesmo. Mas o criminal tem aquele negócio, aquele sex appeal do palatável, da conduta humana, dos casos de repercussão. Vamos lá, resumindo aqui, a gente falou que o caso do Dudu, ele fala assim, eu não quero saber, quero a história, eu não quero saber a alíquota do ICMS. Então, o criminal tem esse charme. Mas pensa, por exemplo, na advocacia do mundo corporativo. Tu podes não ter, por exemplo, a divulgação na imprensa, mas tu tens dentro daquele sistema, tu tens uma reavaliação de tudo que você faz dentro daquele departamento jurídico que você assessora. Então, assim, eu estou um pouco com o Gustavo nisso. Eu acho que a gente está falando de algo que é da preparação do advogado moderno. Sim, tá. O advogado hoje, ele não pode mais acreditar que ele vai dar informação, pelo menos assim, se você quer ter uma advocacia que esteja alinhada com os nossos padrões comportamentais modernos. Antigamente o advogado dizia assim, o processo está concluído, vai fazer outra coisa. Não, hoje não é mais assim. Hoje, se você quer, por exemplo, advogar para a empresa, eles vão te cobrar. Vão te cobrar detalhes, inclusive. Se você vai advogar para uma associação dos pescadores que estão discutindo lá um direito de trabalho, coisa do gênero, eles vão te cobrar também. Então, pode não ter aquela divulgação ampla que uma mídia dá no caso penal, mas você tem que prestar a informação, você tem que fazer uma explicação não jurídica. Você vai ser entrevistado pelo seu cliente. Você vai ser entrevistado pelo seu cliente, entendeu? Então, isso tudo eu acho que hoje serve, pelo menos, assim, para todo tipo de advocacia. Sim, entendeu? sim. Não, mas eu digo, aquela reprovação de um caso específico, assim, aquele caso, eu tô falando do caso em si, e a gente estava falando assim, geralmente esses casos de repercussão são casos políticos e tal. Tivemos recentemente o caso de um jogador de futebol, enfim, repercute, e há uma confusão, assim, a pressão que é gerada do caso em relação à conduta do advogado. Nem estou falando da pressão, da necessidade do advogado ter que, enfim, dar as informações e ser entrevistado, seja pela imprensa, pelo cliente ou pela... Mas pegar uma pressão externa. Mas pegar uma pressão externa que atrapalha a sua conduta. Então o advogado tem que estar preparado e eu digo do advogado criminal porque essa conduta externa ela vem com uma onda maior por conta da pressão social, por conta daquela... O que tu estás dizendo mais ou menos é tipo a preparação, por exemplo, que hoje o ministro Zanin teve de não ter dado uma bufetada naquele cara que ficou hostilizando ele no aeroporto, por exemplo. É um caso. É mais ou menos isso que talvez a gente requer uma skill emocional. Mas também isso não é tão regra, né? Eu acho assim que talvez essa pressão externa, vamos imaginar, você está com um cliente preso, aí a imprensa está batendo, com a imprensa bate, a família te procura, e aí como é que você sai disso? Ou como é que você tenta resolver isso sem pirar, entendeu? Talvez seja um pouco isso que o Yuri esteja falando. E sim, e às vezes ceder, e às vezes até ceder. E nesse caso você tem que ter um pouco de sangue de barata. Mas aí também acho que também assim, isso não vai depender só da profissão advogado, né? Isso vai um pouco da personalidade. Exato, porque tem advogado que explode também. Da inteligência emocional do cara de saber. Um dia desses me perguntaram também, tu não somatiza o caso dos teus clientes? No sentido de tu não traz pra ti e tu acaba te sentindo mal porque o teu cliente... Claro, a gente é ser humano. A gente parte desse pressuposto de que a gente é ser humano e que é claro que a gente, sabendo que o cliente está num local
que não é nada legal, a gente se padece, mas a gente não pode se envolver emocionalmente com aquilo, senão a gente perde o que é mais importante da advocacia criminal, que é a técnica. Exato. A gente tem que ter o lado humano, se preocupar com o cliente, saber se dentro daquelas condições horríveis ele tem algum mínimo de vida, de dignidade. Você também tem que dar suporte à família, inclusive respondendo às entrevistas nesse sentido. Eu acho que faz muito parte da advocacia criminal e da advocacia moderna, tá dando esse suporte emocional para a família, porque você também é contratado para isso. De orientar, como fazer a visita, com os dias e tal, o que pode, o que não pode, isso tudo faz parte. Faz parte. Tudo faz parte. E assim, lembrar sempre que o teu objetivo ali é técnico. Mas no direito de família, quando tu vai ver um divórcio, tu não tem que dar uma segurada também? Sim, tá entendendo? Sabe? Então, numa questão de inventário de bens, os herdeiros estão brigando, você não tem que dizer, olha, meu irmão, assim não vai para frente. Então, como eu tô falando, a profissão do direito, ela exige essa prudência, essa discrição, essa calma, porque você está no meio de uma resolução de um problema, de uma adversidade. Se não tivesse adversidade, não teria litígio, não teria o conflito. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso papel é de meio, e para que a gente consiga pavimentar esse meio, para que volte ou que se crie uma avenida para você passar os seus interesses, é preciso ter uma certa... Você precisa estar dentro do problema, mas longe das emoções que ele gera, entendeu? E isso vale para todos. Isso. Às vezes, no entanto, no criminal a gente sim pega uma pressão externa. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve a pressão externa? Sangue de barato, tem que ter. Mas faz parte, entendeu? Teve um que chegou a ministro no Supremo. Deu certo. Cara, foi muito bom, Felipe. Eu, assim, fugi um pouco do que... Tu imaginava assim, de uma conversa voltada para esses temas quentes, a repercussão e tal. E foi uma conversa... Já veio gente falar sobre advocacia criminal aqui no podcast, conversa interessante também. E o que eu achei interessante é que essa teve uma pegada diferente sobre esses posicionamentos, sobre caminhos de carreira, sobre essa blindagem emocional da advocacia criminal. O Felipe é um advogado apaixonado. A verdade isso é essa, muito ele é apaixonado pela advocacia. E aí ele pensa talvez muito na carreira, ele tem essas reflexões. Foi muito bom, acho que tem muito insight bom para quem está ouvindo, quem de repente tem interesse de seguir na carreira criminal, ou imagina-se advogando na carreira criminal. Acho que tem insight muito interessante para essas pessoas que querem, né, se especializar nessa área e tal, entender. E acho que a gente deu uma contribuição, acho que tá cheque dali, entendeu? Deu check. Deu uma contribuição legal. Eu que agradeço o convite de vocês, eu acho que esse projeto que vocês têm aqui, isso é fantástico. Às vezes a gente tem uma quantidade de informação sem filtro que aparece na nossa frente, e vocês colocarem diversos atores ou players, né, que vocês dizem, para falar um pouquinho da sua experiência, compartilhar, porque muita gente tem os mesmos problemas, exato, né? Exato. Então, isso é fantástico. Agora, eu acho que assim, no final das contas, todas as profissões, o que a gente precisa é gostar do que a gente faz. Aí não é profissão, entendeu? É simples assim. Tá entendendo? Se você não gosta, faz outra coisa. É até meio clichê isso, mas é isso mesmo. É o básico. Você precisa gostar do que você faz. Diga assim, olha, o básico funciona. E hoje em dia, cada vez mais o básico funciona. Né? Começa com o básico, depois tu vai ver se tu precisa inovar em alguma coisa. Não. Aliás, eu diria que hoje você está inovando sendo o básico, fazendo o básico. Bem feito, né? Bem feito. Como é que o Lênin Streck fala, né? Que ele dizer que a Constituição já é uma grande dificuldade do Brasil, né? Uma coisa assim que ele fala. Mas é isso, eu acho assim, essa troca, essas conversas, elas são muito boas para a gente, até mesmo, às vezes, refletir sobre o que a gente está fazendo. E a ideia de vocês é fantástica. Então, eu é quem agradeço aqui todo o espaço, o convite de falar. E depois, se quiserem um papo mais técnico, um outro formato, a gente pensa também, sem problema nenhum. Aberta, a casa é sua, fica à vontade. Gustavo, vamos agradecer aí o Felipe a aceitar o convite, ter tido esse papo bem bacana sobre a carreira da advocacia criminal.
pedir para quem tiver gostado, quem tem, enfim, contribuições a fazer, para compartilhar, curtir lá as redes sociais, @CJPcast e @CJP _. A ideia é quanto mais as pessoas curtirem, mais esse papo vai ser difundido e aí a gente alcançar a maior quantidade de pessoas, porque tá bem interessante. Exatamente. Realmente. Ajuda a gente também a chegar a mais pessoas, de repente um papo que tem muito a ver com uma dor que alguém tá sentindo, um amigo, um conhecido, ou a própria pessoa que está escutando, ajuda a divulgar e também ajuda a dar insight para mais gente. Acho que esse é o intuito principal desse projeto. Seguir a gente na rede social, Felipe Silveira, Gustavo, eu, Yuri, o escritório, o próprio perfil do CJPcast, no YouTube, ajuda muito a pessoa se inscrever lá e compartilhar. E é isso, a gente pede para mais uma vez as pessoas interagirem, sugerirem temas, sugerirem convidados, para a gente vai ser muito bacana receber e ter uma variedade importante de convidados para ajudar essas pessoas nesses conteúdos. E é isso, até a próxima. Valeu, CJPcast. Valeu, show. Valeu.